Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês estão aqui, ó, Godoy 1x, que te garante 200% de bônus sobre o seu valor depositado. Link, descrição do vídeo, comentário fixado, acessa o nosso link na hora que você for realizar o seu depósito, aí você vai lá e preenche Godoy 1x, resgata 200% de bônus e faz o seu palpite vencedor. Jogos de hoje tem pelo Campeonato Brasileiro Inter e Fortaleza e pela Copa do Brasil Corinthians e Juventude, além de Atlético Paranaense e Vasco da Gama, então aproveite tudo aí na 1xBet, nosso cupom Godoy 1x. Bom galera, vou atualizar aqui vocês sobre algumas informações, a gente tem agora... Terminou, né? A data FIFA, né? O Flamengo amanhã enfrenta o Bahia no Maracanã para decidir essa vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar desse jogo de volta, né? Estaremos lá no Maracanã trazendo todas as informações para vocês. Fazemos a nossa live pré e após o jogo estaremos juntos aí. Quarta de final, Flamengo e Bahia. Quem passar vai para a semifinal. Hoje saberemos, né? Quem é o adversário, Corinthians ou Juventude. Voltamos aí para a nossa rotina dos clubes. Contudo, a gente volta para a rotina, né, do Flamengo com uma herança da data FIFA. Inclusive o planejamento desta semana, né, a partir já de hoje, do Flamengo passa muito pela herança da data FIFA. E que herança é essa? Contra o Bahia, o Flamengo terá alguns retornos, né, retornos importantes ali. O Arrascaeta está apto, está retornando. Gabigol está retornando, e até, né, com essa ausência do Pedro, como vai ser ali a ideia do Tite, eu creio que ele vai colocar o Gabigol ali na função de centroavante, e também do Léo Pereira. Léo Pereira até que já havia, né, feito o trabalho desde o início, logo que o Flamengo voltou dessa folga, o Léo Pereira foi o primeiro jogador até a já fazer a transição para o campo e já estava trabalhando normalmente, então já o retorno aí do zagueiro do Flamengo. Falando em zagueiro, vamos com calma. Fabrício Bruno, que estava junto com a seleção brasileira, o Flamengo fretou ali um jatinho, né, um avião para o Fabrício e para o Gerson, sendo que o zagueiro do Flamengo, Fabrício, não atuou nem um minuto com a seleção, não jogou. Então, positivo, né? Não teve, só participou ali do treinamento, tal. Ele chegou já em Curitiba, participou de 2 sessões de treinamento, foi para esse jogo, viajou, foi para esse jogo contra o Paraguai, em Assunção, agora voo fretado. Possivelmente vai participar normalmente, né, desse treinamento do Flamengo de véspera para o confronto contra o Bahia. Então o Fabrício Bruno certamente ali vai ser um jogador que vai enfrentar o Bahia, no mínimo, ele está à disposição, sendo relacionado. Então. O Gerson jogou pouquíssimos minutos, cara. Jogou pouquíssimos minutos. E Assunção deu tempo dele dar uma isolada, uma finalização do Brasil, uma das raras finalizações. Não vamos nem falar de Brasil aqui. A gente já tem um outro canal para falar sobre isso. Não precisamos passar por isso por aqui. Falar 2 vezes já é dose. Assistir uma já é brincadeira. Falar 2 vezes... Então, enfim, tem essa finalização. Possivelmente também deve trabalhar ali junto com a comissão do técnico Tite. Preparação agora para esse jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Esses jogadores presentes na seleção brasileira. Varela e Pulgar, aí já é diferente. Eles atuaram. Dificilmente eles vão participar, não vai, né? Integral do treinamento, ele acaba sendo participando mais daquele regenerativo, daquela recuperação, e aí a possibilidade de atuar como titular, seja o Pulgar, seja o Varela, a possibilidade já cai um pouco. Aí a possibilidade já é pequena, beleza? Mas de qualquer forma, para o final de semana, que tem um clássico contra o Vasco, a expectativa é que esses jogadores estejam à disposição e que o Flamengo esteja mais encorpado para enfrentar o Vasco. Inclusive o De La Cruz, que está fora do jogo contra o Bahia, possibilidade também dele retornar para esse jogo contra o Vasco, válido aí pelo Campeonato Brasileiro, né? E dependendo ali vamos ver, né, o que o Flamengo tá querendo, enfim. É um jogo muito importante, sem dúvida nenhuma, esse clássico aí contra o Vasco. Falando em recuperação, a gente passou aí rapidamente sobre o De La Cruz, que a possibilidade de retorno agora é contra o Vasco, né? Ficando fora contra o Bahia. O Michael, mais ou menos mais um mês aí, tá? A gente tá falando aí por um período maior. Ele retornaria mais ou menos na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que é muito ruim porque até o Flamengo planejou, né? O Flamengo planejou a contratação imediata e até valorizando, né, o Michel pela necessidade. A necessidade imediata de encontrar o reserva do Everton Cebolinha para ser aquele ponta pelo lado esquerdo. Ele jogou uma partida, logo em seguida depois já acabou se lesionando. Então assim, um prejuízo grande pro Flamengo, tecnicamente, taticamente, pelo Flamengo, e até financeiramente, né? Pois é aquilo, né?
na pressa ali de contratar pela necessidade imediata, e a gente vai falar sobre esse imediatismo no próximo jogador também. O Flamengo ficou sem o Michael. Não vão enfrentar, na verdade, mais de um, né? O Bahia. Gonçalo Plata não vai enfrentar. O Alcaraz não vai enfrentar. O Carlinhos não está inscrito. Todos esses jogadores, Alexandre, todos esses jogadores não estão inscritos ainda na Copa do Brasil. Eles só poderão estrear com a camisa do Flamengo, né? O Alcaraz, o Gonçalo Plata, o Alexandre, na Copa do Brasil, caso o Flamengo avance para a próxima fase, nessa eventual semifinal aí, seja contra o Corinthians ou seja contra o Juventude. Então, tá? É um grupo um pouco menor, mais reduzido. Contra o Vasco, não. Aí você já tem a possibilidade, o Flamengo já tem mais elenco e mais possibilidades para enfrentar o Vasco da Gama. E aí, falando sobre elenco, falando sobre oportunidades, falando sobre contratação, etc, 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 os nossos colegas lá do GE fizeram uma matéria, né, falando aí sobre o Marcial. E aí, por que aquilo, né? Teve a informação interna de que o departamento de futebol do Flamengo olhou com bons olhos o Marcial. E até um dos patrocinadores do Flamengo, né, patrocinador master do Flamengo, estava fazendo algumas brincadeiras, fazendo algumas alusões à França. Marcial, né, Anthony Marcial, jogador francês e tal. Aí ficou aqui envolvido. Bom, de acordo com essa matéria até do Globo Esporte, eu separei para vocês este parágrafo, que eles falam o seguinte: o nome que esteve mais quente nos bastidores foi o do francês Anthony Marcial, de 28 anos, que em julho não renovou com o Manchester United da Inglaterra. O atacante agrada ao departamento de futebol rubro-negro, que viu nele uma oportunidade de mercado pensando em 2025. A possibilidade de abrir negociação foi colocada na mesa. Uma reunião na última segunda-feira, após a apresentação oficial de Gonçalo Plata, foi feita para debater os próximos passos do clube, que tinha terça como deadline, né, curiosamente, dia seguinte ao fim das inscrições na Copa do Brasil. E aí, ao longo do texto dessa matéria, eles falam sobre o Marcial, e aí, cara, um jogador, gente, extremamente... Tem duas palavras que, assim, me deixam, né, a primeira é o agradar, né, e a outra é oportunidade. Cara, um jogador que não atua há muito tempo, cara. Como é que um jogador que pede 95 milhões num contrato de 3 anos, você não me explica isso? Como é que um jogador que tem 28 anos, que tem atuado pouquíssimo nos últimos anos, já nos últimos anos tem atuado pouquíssimo, que pede cerca de 95 milhões de reais, já fazendo a conversão, que daria ali nesses 3 anos de contrato um salário mais quase batendo 2 milhões e meio, você vê como uma oportunidade. E como oportunidade, isso para mim não se chama oportunidade. E como um atleta como o Marcial, que a gente sabe que tem os seus, né, seus vencimentos são altos, como a gente falou, e não tá jogando nada. Na concepção da palavra, o Marcial não está jogando nada, porque não está jogando. Pode agradar. Só agrada se for grife. Se você olhar grife, agrada. Agora, qualquer relação que você faça, balizar rendimento do atleta, desempenho do atleta, performance do atleta, valores, vencimento, alto custo, etc., adaptação, etc., etc., não tem o que agradar. Então, assim, paradamente, que aí para 2025, como se o Marcial não fosse, né? O momento dele é péssimo, né? Mas certamente ele vai arranjar algum clube aí, óbvio. É aquilo que eu sempre falo para vocês. O jogador europeu, já começou o futebol europeu, que está livre no mercado, desconfia, meu irmão. Tem alguma coisa aí. Se não tiver mais de uma coisa, né? Como outros também. Tem alguma coisa aí. Um atleta de 28 anos que tem passagem na seleção da França, jogador do Manchester United, por 9 anos de Manchester United. O cara tá livre no mercado, sendo que a temporada europeia já começou. Pode ter certeza que tem coisa aí. E aí, nesse tem coisa, acaba abrindo, né, uma oportunidade para Arábia, Estados Unidos, futebol brasileiro, que tem mais capacidade financeira dentro da América do Sul, ou seja, algum otário para pagar. Arranjar algum trouxa. O empresário vai lá e vai oferecendo seu bagrinho, né, de estimação. Não é só o Marcial, tem vários. É isso. Com certeza. Deixe seu like, deixe sua curtida. Amanhã a gente se vê no Maracanã e a gente fala detalhadamente sobre esse confronto. Já tendo a provável escalação do técnico Tite em mãos, a gente fala ainda melhor sobre Flamengo e Bahia, válido aí pela quartas de final da Copa do Brasil. Deixou a sua curtida, deixou o seu like. Vamos terminando aqui o nosso giro de notícias. Um grande abraço a você, tamo junto. Se cuida, valeu!